de Efésios 5, 18 a 21. 5, 18 a 21. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ele continua neste mesmo passo a passo, falando dos resultados do ser cheio do Espírito Santo. Antes de nós orarmos, devo dizer que hoje à noite, na verdade, eu estou só lendo o texto. A pregação sobre o texto vem no domingo que vem. Então vocês todos estão convidados para não perderem o que significa esse texto. Hoje à noite o que nós vamos fazer? Uma introdução macro, uma macro introdução, para que o texto seja devidamente entendido. Em segundo lugar, antes da oração, talvez tu e eu mesmo, porque também eu ouço a pregação, deveria ouvi-lo. Talvez tu e eu, num dado momento da introdução desta noite, vamos pensar assim: mas eu não concordo com o que o pastor está dizendo. Eu quero te pedir que, mesmo não concordando, que tu digas no teu coração: Deus, eu vou refletir sobre isso, eu vou meditar sobre isto, eu vou mastigar isto muito mais do que eu já mastiguei. Vamos orar, curvando as nossas cabeças. Pai, instrua-nos nesta noite, dá-nos o Espírito Santo, que é o grande ensinador, no falar e no ouvir. Senhor, nós queremos e precisamos ter pleno conhecimento da verdade, e tu usas, entre outras coisas, a pregação de um culto para desencadear este processo de adquirirmos pleno conhecimento de ti. Usa o culto, usa a pregação especialmente neste momento, em nome de Jesus, amém. Quem não assentar-se. Vocês sabem, como eu sei, que dentre as muitas características do nosso mundo, uma delas, muito significativa, é que nós vivemos num mundo sem barreiras, pelo menos em tese. Vivemos num mundo sem fronteiras, vivemos num mundo sem limites, vivemos num mundo que nós chamamos da aldeia global. Por exemplo, para comprovar isso, nós instantaneamente, nos dias de hoje, somos informados do que acontece lá do outro lado do mundo, instantaneamente. Há algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, quando um terremoto acontecia no Japão, só meses depois é que nós aqui no Brasil tomávamos conhecimento deste fato. Hoje o terremoto acontece lá no Japão e quase que de imediato, teclando a tela da televisão, nós acompanhamos o terremoto e as suas consequências, literalmente, ao vivo. Ao vivo. Um segundo exemplo.
nós temos a possibilidade, especialmente uma determinada classe da nossa sociedade tem a possibilidade de viajar pela internet, descobrindo coisas e descobrindo verdades que para outras gerações eram impossíveis de serem conhecidas. Nós podemos visitar pela internet os museus mais sofisticados do planeta Terra. Nós podemos entrar no Palácio de Versalhes, na França, caminhar pelos seus corredores via computador, conhecer aquelas obras fantásticas, nos deliciar com elas, ficar embasbacados pelos que os nossos olhos veem. É impressionante este nosso mundo. Nós podemos hoje ouvir músicas que ontem à noite foram lançadas lá do outro lado do mundo. Nós podemos assistir hoje filmes que nesta manhã foram lançadas lá do outro lado do mundo. Verdade é que nós vivemos numa sociedade global. Com isto, evidentemente, não há só coisas positivas que chegam a nós. Nós somos influenciados por outros valores, somos influenciados por outras culturas, somos influenciados por outros costumes, por outros hábitos, etc, etc, etc. Quase que de uma maneira incontrolável. Quase que de uma maneira incontrolável. O que acontece a milhares de quilômetros e que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver conosco, acaba nos afetando. Acabamos reproduzindo, especialmente os jovens. A gente vê jovens vestidos aqui em Porto Alegre como se fossem os jovens de São Paulo, como se fossem os jovens de Nova York, como se fossem os jovens de Tóquio, como se fossem os jovens de Sydney na Austrália, como se fossem os jovens das grandes capitais mundiais. Há uma massificação tremenda. O penteado, o óculos, a mochila, o sapato, a bota, as roupas, as cores, tem a cor da moda que perpassa todos os hemisférios, todas as latitudes. Uma aldeia global. Somos afetados, queiramos ou não, aceitemos ou não, somos afetados. E agora vem o meu ponto. E em questões de fé, como é viver neste mundo globalizado? Como é que fica a nossa fé no mundo globalizado? Como é que fica? Obviamente, já passou o tempo em que pessoas se fixavam em sua igreja e não olhavam para o que acontecia nas outras. E se olhavam, o faziam com discernimento no passado. Olhavam para os outros, para as outras igrejas, para as outras fés, inclusive fés não cristãs, e sabiam discernir entre as fés não cristãs e as fés cristãs paralelas, aquilo que era verdade e aquilo que não era bíblico. Sabiam. Hoje as coisas não são mais assim, infelizmente. Facilmente nós somos bombardeados por outras fés, a tal ponto que às vezes pessoas de uma igreja cristã têm influências de coisas que não têm absolutamente nada a ver com a fé. Uma pessoa me disse: pastor, eu creio na reencarnação, e é membro aqui da São Mateus. Reencarnação não tem nada a ver com fé cristã, e não é a mesma coisa que ressurreição.
então falta o discernimento. Mas também o olhar para outras denominações, muitas vezes é feito da mesma maneira. Nós somos bombardeados por outros segmentos, por outras cores cristãs, e muitas vezes sem o mínimo escrúpulo ou ética. E eu vou usar um exemplo para que vocês me entendam bem. Não fazem muitos anos, na minha geração ainda, isto é pouco tempo, era muito comum que jovens de diversas denominações cristãs se reuniam para programas em conjunto. Eu mesmo aqui em Porto Alegre fiz parte de um grupo que desencadeou um programa que acontecia uma vez por mês com centenas de jovens das mais diferentes denominações, num tempo muito bonito, muito rico. Mas hoje não dá mais para fazer isto, praticamente não dá mais. Por que não dá mais? Porque alguns segmentos do cristianismo, sem ética, sem escrúpulo, promovem encontros com as mesmas características, com o fim exclusivo de pescar em açude alheio. Uma das lideranças de uma denominação expressiva aqui de Porto Alegre me disse isto: nós fazemos programas para os quais nós convidamos pessoas de outras igrejas, com o fim exclusivo de convencê-los que aqui é o lugar certo deles estarem. Não vou dizer o nome do pastor e da igreja por razões éticas. Então, é muito ruim este tempo, porque não é assim que as coisas devem ser. Não tem nada de errado conviver com outras denominações, não tem absolutamente nada de errado conviver com outras denominações, porque com elas nós podemos aprender coisas importantes, podemos crescer e podemos até nos questionar. O problema é que nós não podemos aceitar, nós não podemos praticar, nós não podemos transplantar para dentro da nossa igreja toda e qualquer coisa que há por aí, porque nós temos identidade, a outra denominação tem a sua identidade, a terceira denominação tem a sua identidade, e não é da nossa competência desprezar a identidade de quem quer que seja. Pelo contrário, somos diferentes, eles são diferentes do que nós, mas nós continuamos amando a eles, respeitando a eles, continuamos fazendo parte da igreja de Cristo, mas nós não podemos impingir sobre eles a nossa convicção e a nossa verdade. E ao mesmo tempo temos que ter clareza quanto à nossa própria identidade.